senador Eduardo Girão pediu em vídeo apoio da população para pressionar os senadores que participam da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador apontou: até agora, depois de 3 semanas de trabalho, só está sendo investigado o governo federal. Para Girão, a quarta-feira será a hora da verdade na CPI, quando os membros da comissão devem votar requerimentos de convocação de governadores, prefeitos e representantes da Polícia Federal e do Ministério Público. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, noite de sexta-feira, dia 21 de maio, acabei de sair aqui do Senado Federal, onde nós estamos trabalhando nessa CPI da pandemia, e essa instituição aqui, o Supremo Tribunal Federal, mandou o Senado abrir. E até agora, depois de 3 semanas de trabalhos, né, estamos indo para fechar o mês na semana que vem, só está sendo investigado o governo federal que fica ali. E a gente não pode esquecer que são 2 requerimentos que deram origem à CPI. Um para investigar o governo federal, e tem que ser investigado mesmo, e o outro para investigar o governo federal, que é meu requerimento, mas também as centenas de bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios. E o que não faltou foi dinheiro, né? Quem está acompanhando essa CPI está vendo os números astronômicos e as operações que a Polícia Federal fez. Só no ano passado, 61 operações da Polícia Federal. Mas a CPI não está querendo ver isso. Não está querendo apurar corrupção, como aconteceu na CPI do Mensalão, do Petrolão, dos Correios, tantas outras que nós tivemos. Então é muito importante que essa casa, na quarta-feira, vote, segundo o presidente Omar Aziz, o presidente da comissão, diz que vai votar os requerimentos para a gente tentar trazer aqui a Polícia Federal, a PGR, gestores públicos estaduais e municipais, para a gente poder follow the money, rastrear todo esse dinheiro que foi enviado e que até agora está sendo ignorado na CPI. A minha proposta é que fosse alternado, traz um do governo federal e eu assino para trazer todo mundo que tiver que trazer, para buscar a verdade, mas que também traga um do governo estadual, um do governo municipal, de forma alternada, um de cada vez. Então é muito importante que você, quarta-feira, não esqueça, né, de forma respeitosa, pacífica, cobre o seu parlamentar do seu estado, né, sensibilize ele para votar. Eu vou pedir voto nominal, para deixar muito claro realmente quem está pensando o quê, qual é o interesse dessa comissão de fato ser buscar uma parte da verdade ou toda a verdade. Então fale com o seu deputado, com o seu senador do seu estado, pedindo, sempre na cultura da paz, mas pedindo para ele, se manifestando qual é o seu posicionamento com relação ao que você gostaria que ele fizesse, para aprovar esses requerimentos, que aí sim nós vamos ter finalmente uma CPI justa, independente e que possa realmente fazer um serviço para o Brasil, porque até agora o que a gente está vendo é politicagem, né? E no momento difícil onde as pessoas sofrem as consequências da pandemia na área da saúde, na área do desemprego e com fome, se fazer palanque político num momento como esse não é justo, ainda mais com a parcialidade que a gente tem visto do relator em todas as sessões. Um grande abraço, Deus abençoe seu final de semana e mesmo nesse período de sábado e domingo a cabeça vai estar trabalhando e as articulações acontecendo para que a verdade possa vir, toda a verdade vir à tona. Doa a quem doer. Muita paz. Brito, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência tem 15 minutos, o depoente está à sua disposição. Muitíssimo obrigado, paz e bem, senhor presidente. Seja muito bem-vindo, ex-ministro Ernesto Araújo, a essa casa. O senhor não é a primeira vez que vem aqui, já veio outras vezes, e na última sessão eu confesso que eu não consegui ficar até o final, tamanho os ataques que o senhor recebeu antes de ter sido desligado do governo. Eu acho que a gente precisa, a regra da boa convivência é o respeito.
Hoje nós estamos aqui no Senado, amanhã nós estamos em outra missão na vida privada, enfim. Mas eu acho que nada justifica que a gente possa agredir as pessoas, como eu vi o senhor na última sessão aqui, não dessa vez eu até reconheço o tratamento do senador Renan Calheiros, tratamento mais polido, né, nessa sessão, mas eu vejo que essa CPI está enveredando por um caminho um pouco preocupante, realmente, né? A primeira CPI que a gente vê que teve realmente uma certa expectativa da população brasileira, que simplesmente fecha os olhos para a corrupção, né? Que é um valor fundamental do povo brasileiro, combate à impunidade, à corrupção, e até agora é a terceira semana de oitivas e a gente espera, cobra, que possamos rastrear aí os bilhões de reais enviados de verbas federais para estados e municípios, no meu requerimento, assinado por 45 senadores, apensado com o requerimento do senador Randolfo Rodrigues, mas que até agora é ignorado por essa comissão, e o povo brasileiro quer uma resposta com relação a isso, né? Mas a gente vai continuar combatendo o bom combate. Eu acredito que a pacificação é importantíssima nesse momento da nação, né? O diálogo, existe muita intolerância de um lado e de outro, né? Intolerância é uma marca que está muito forte hoje. Nós somos, como eu disse aqui no início, um povo, uma nação. Precisamos conviver entre irmãos, né? E a gente percebe que ainda existe uma guerra obsessiva aqui nessa casa, visando um projeto de poder, né? Para mim, com todas as críticas que eu tenho ao governo, ao presidente da República, ainda não aceitaram que ele venceu a eleição, né? E que isso está ficando em segundo plano, nesse momento, qualquer tipo de análise mais aprofundada do que tem acontecido no país. Eu vejo, com todo respeito a quem pensa diferente, muita hipocrisia. Quando a gente aponta um dedo, eu aprendi isso, né? Quando a gente aponta um dedo, tem 3 dedos voltando para a gente. É o julgamento. E isso, de uma certa forma, contamina o ambiente democrático que a gente vê, né? Então, assim, a gente sabe que o senhor, que saiu há pouco tempo do Ministério das Relações Exteriores, tenho perguntas nesse sentido para o senhor, mas que tem respondido aqui, pelo menos de forma muito serena, as perguntas que têm sido feitas, né? E eu quero colocar para o senhor algo seguinte, com relação à crise no oxigênio lá no Amazonas, né? Durante o pico das internações, em janeiro de 2021, existia uma demanda de 76,5 mil metros cúbicos, enquanto a produção dos 3 maiores fornecedores do Brasil soma 28,2 metros cúbicos, demonstrando a necessidade de importação. Eu pergunto ao senhor, na sua gestão, como foi a atuação do Ministério das Relações Exteriores para auxiliar na solução de crise do oxigênio de Manaus? Até porque nós temos ali uma fronteira, né, com países aqui vizinhos aqui da América do Sul, que de alguma forma se poderia fazer alguma ação nesse sentido. Houve ou não houve, ministro? Obrigado, senador. Bem, como praticamente todos os casos na pandemia, o Itamaraty age quando instado, quando orientado, no caso pelo Ministério da Saúde, já que não teríamos como avaliar as necessidades eventuais de demanda para Manaus ou para outros destinos, né? Houve um determinado momento onde, no auge da crise, o Itamaraty foi procurado por parlamentares do Amazonas e pelo governador do Amazonas,
com a demanda de que se trouxesse um avião capaz de transportar oxigênio no Brasil, no entendimento de que não havia avião para transporte, que haveria o oxigênio em outras partes do Brasil. E nós atuamos para viabilizar isso com o Chile primeiro, não deu certo, não foi possível, e depois com os Estados Unidos, estava tudo pronto, mas depois se verificou que não, que a demanda era por oxigênio e não pelo avião. Então, e aí insistentemente pedimos especificações, no caso do governo do Amazonas, mas também em contato com o Ministério da Saúde, para pedir uma doação, no caso dos Estados Unidos, já que já estavam mobilizados, mas não vieram tempestivamente. Depois, pouco depois, os Estados Unidos doaram concentradores de oxigênio capazes de contribuir para essa crise. Em relação a países vizinhos, quer dizer, houve um oferecimento de doação da Venezuela, acho que mais especificamente do estado venezuelano de Bolívar ao estado do Amazonas, que nos chegou e foi tramitado normalmente pela Agência Brasileira de Cooperação, que é uma instância do Itamaraty, e viabilizou essa doação para Manaus. Perfeito. Eu queria perguntar para o senhor também o seguinte, é fato, isso não é ser a gente procurar dourar a pílula, isso são fatos, né? Que o Brasil hoje, graças a Deus, é o 4º país do ranking total de doses de vacinas aplicadas. Eu pergunto ao senhor, são 57,9 milhões de doses. Na sua gestão, à frente do Ministério das Relações Exteriores, né, o que efetivamente foi contribuído com o seu trabalho para essa quantidade que hoje nós temos? Perfeito. Obrigado, senador. Bem, com a Índia, muito diretamente, os 4 milhões de doses de vacinas que vieram prontas da Índia tiveram, acho que, uma contribuição grande da minha interlocução pessoal com o chanceler indiano, porque foi um momento em que a Índia estava começando a sua vacinação, com restrições à exportação, e isso se deveu, grande parte, ao nosso. O Brasil foi o primeiro país, junto com o Marrocos, a receber doações, a receber exportações de vacinas da Índia, e isso se deveu, em grande parte, à atuação do Itamaraty. A liberação dos insumos provenientes da China também teve atuação grande, em primeiro lugar, da nossa embaixada em Pequim, claro, coordenada por nós aqui, por mim, em Brasília, para navegar na burocracia chinesa, que era muito complexa, e que permitiu identificar sempre o que era preciso fazer, os passos burocráticos para liberar tanto o primeiro carregamento chegou em janeiro, quanto os posteriores. A embaixada atua diretamente. E, pessoalmente, me dirigi, no caso por carta, porque era o melhor meio, ao chanceler chinês, e acho que essa carta terá contribuído para a liberação desses insumos. No total, acho que os insumos para a AstraZeneca, que foram liberados pela China durante a minha gestão, correspondem a mais ou menos uns 33 milhões de doses. Ministro, o senhor falou aí, respondendo às perguntas do senador Renan Calheiros, com relação à postura, algumas vezes, digamos, dúbia, eu não sei se é essa palavra que a gente pode colocar, da OMS, Organização Mundial da Saúde. Eu lembro bem aqui, foi uma das perguntas que eu fiz ao ex-ministro Mandetta, que o Brasil tinha, logo no início de janeiro de 2020, emitido um comunicado para a OMS perguntando se era pandemia que a gente estava vivendo, e a OMS respondeu com atraso, cerca de um mês depois, dizendo que não era pandemia, né? E aí, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz ao ministro Mandetta, que ele não me respondeu a contento, por que ele não cancelou o carnaval, né? Já que, quando a OMS depois reconheceu o erro e disse que era pandemia, dava tempo ter cancelado o carnaval no Brasil naquele momento. A OMS, por essas e outras atitudes, por exemplo, no momento que se salva vidas, que se busca salvar vidas, ela colocou como atividade essencial, logo no início da pandemia, o aborto, né? Então, assim, é algo que me passa a impressão
de que virou uma casa política, realmente, a Organização Mundial de Saúde. Eu queria lhe perguntar em que ponto isso, de alguma forma, pode ter deixado o governo brasileiro reticente com essas posições dúbias de dizer que não era pandemia, depois atrasa diz que é pandemia, e toda essa confusão ideológica que existe dentro da OMS. Muito obrigado, senador. Sim, certamente essas dubiedades, idas e vindas da OMS afetaram a nossa percepção sobre a eficiência da organização no momento mais importante da vida dessa organização, talvez, que é o gerenciamento da pandemia. Não estamos atribuindo, acho que nunca atribuímos isso à má fé, mas há um problema de tomada de decisão e de comunicação de orientações, nos parece, dentro da OMS. Tanto que não só o Brasil, mas outros países têm advogado pela reforma da organização rumo a mais transparência. Então, claro, isso acho que deixou não só o Brasil, todos os países do mundo, talvez inseguros em relação àquilo que provém da OMS, porque, no exemplo que o senhor falou, perguntamos se a pandemia demoraram para dizer que não, depois era. Então, será que ações sucessivas da OMS estarão sujeitas a esse tipo de retrocesso depois? Isso acho que cria uma insegurança e é a isso que nós nos opomos com um olhar crítico, não um olhar de que não deve existir OMS ou de que queremos, digamos, modificar completamente o sistema multilateral. Não, o sistema tem que funcionar do jeito que ele é suposto funcionar. Eu acho muito importante mencionar que existe essa atitude crítica, mas ela, eu repito, não afetou de forma nenhuma a nossa participação, por exemplo, no COVAX, né? Ela nos fez tomar mais atenção, evidentemente, para o COVAX naquele momento. É bom lembrar que o COVAX é algo que nós despendemos dinheiro, despendemos recursos públicos, né? Investimos, se não me engano, 148 milhões de dólares já, e tem uma previsão de mais 300 e tantos milhões de dólares. Então, não é simplesmente nos colocar como um receptor, nós contribuímos, então temos temos uma responsabilidade maior ainda em verificar o que era aquela iniciativa, qual seria a sua governança, assim como outros países também, né? Então, e nenhum país pulou no primeiro dia para assinar, mesmo porque não havia ainda um modelo de contrato. Todos os países quiseram analisar isso, diante da importância da iniciativa e diante também desse histórico da OMS, mas embarcamos nisso. Se me permite, senador, só um detalhe sobre a COVAX, não é diretamente a sua pergunta, mas acho que esclarece também o contexto que foi tratado em perguntas anteriores. Ontem mesmo eu li uma matéria dizendo que na imprensa, dizendo que a COVAX, a OMS, a COVAX está com muita dificuldade de entregar as vacinas prometidas para todo mundo, para todos os países que estão esperando essas vacinas. Portanto, de forma nenhuma pode ser atribuída a um problema do Brasil, a um problema da nossa percepção em relação à OMS. Perfeito. A última pergunta, chanceler, é o seguinte. O senhor é uma pessoa muito viajada, né, que tem contatos com muitos outros embaixadores, é estudioso no tema, dedicado. Eu lhe pergunto o seguinte, em algum outro país do globo existe essa guerra política no momento que todos deveríamos estar unidos para buscar soluções? Existe toda essa atmosfera de guerra política que a gente vê no Brasil hoje? O senhor se sinta muito à vontade para responder, porque eu lhe emendo com outra pergunta. Será porque é um governo conservador que está existindo, de uma certa forma, uma perseguição com relação ao resultado do trabalho até aqui desse governo? Será que existe alguma conotação ideológica 15 por causa segundos. disso? Essa é a pergunta final que eu queria fazer por hoje, fazendo uma solicitação, né, mais uma vez, ao presidente, ao relator, que a gente possa fazer dessa CPI, como aconteceu na CPI do Mensalão, no Petrolão, nos anões do orçamento, onde seja rastreado dinheiro de corrupção. Porque é isso, quando eu convido aqui para a gente ir ao entorno de Brasília, por exemplo, é esse o sentimento que a população lá fora tem. Por que não está se vendo toda a verdade e sim apenas uma parte da verdade? Esse sentimento cresce e a gente precisa ouvir o que a população está dizendo, até para ter crédito realmente essa CPI. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Na minha experiência, e tanto quanto eu tenho acompanhado, acho que Vossa Excelência tem razão, não vejo nenhum país onde tenha surgido uma atmosfera de, digamos, politização, como no Brasil. Uma atmosfera onde praticamente qualquer iniciativa mencionada pelo presidente da República foi sistematicamente atacada por correntes políticas a ele opostas, antes de se ter dados sobre o mérito científico, técnico dessas iniciativas. Eu acho que em nenhum outro país há essa crítica tão violenta que ignora aquilo que foi feito e ignora que aquilo que não foi feito não o foi pelas circunstâncias de desafio da pandemia, e uma crítica que também ignora a situação em outros países, né? Muitas vezes a gente tem a impressão que somente no Brasil nós não temos todas as vacinas que gostaríamos, que somente no Brasil nós temos determinados desafios. Acabei de citar que a COVAX, enfim, a OMS está declarando que tem problemas para entregar vacinas para todo mundo. Países que, de enormes populações, se não me engano, como o Paquistão, Bangladesh, não receberam ainda nenhuma vacina da COVAX, por exemplo, né? Então, me parece que é um olhar. Existe um olhar que ignora o resto do mundo, que ignora que nós estamos dentro de uma situação e não é corrida para estar melhor ou pior que ninguém, mas que dentro dos parâmetros que existem, o Brasil claramente, em nenhum parâmetro, é um dos piores países do mundo, nem longe disso, né? A maioria dos parâmetros é um dos melhores, e isso é um resultado, evidentemente, da gestão da pandemia. Outra dimensão que eu acho que é ignorada e que eu não vejo outros países ignorarem é o esforço para a proteção da nossa população mais vulnerável, o auxílio emergencial, tudo que isso custou aos contribuintes brasileiros. Eu, pessoalmente, em intervenções nos vários debates de chanceleres e que houve ao longo desse tempo, por videoconferência, geralmente, sempre insistia, olha, além do combate à Covid, quero mencionar aqui que o Brasil dedicou tantas centenas de bilhões de dólares para as populações mais vulneráveis, né? Porque também se propalou aqui internamente, isso que é o problema, essa imagem transfere para o resto do mundo, que o presidente, o governo não se importavam com as pessoas, né? Quando na verdade foram feitos esses gastos em benefício dos mais vulneráveis. Quando foram feitos os gastos, né, de aparelhamento dos estados e do sistema de saúde, de modo que claro, há países em que há discussão muito intensa. Hoje, na França, em vários países europeus, os próprios Estados Unidos, houve muita discussão, mas e eu acho que tem uma correlação, sim, eu acho que com a proposta política do presidente. Eu acho que a tendência é que, né, uma proposta conservadora, ela acho que se sabe da popularidade dessa proposta, da força política que ela tem, e, infelizmente, na minha avaliação, pelo que eu tenho visto, houve essa tentativa de, digamos, desmerecer tudo que era feito por esse governo em função de dados da pandemia. Essa é a minha resposta. Obrigado.